Olá, estudante, como você está? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Eu sou a Débora e hoje nós vamos ver este assunto que muita gente me pergunta, tem dificuldade, como identificar as repetições na escrita do seu TCC. Então, se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, combinado? E se você não por aqui, eu sou a Débora, sou professora revisora e afiliada e hoje nós vamos tratar sobre este assunto. Saiba que este canal trata tudo sobre TCC, monografia e dicas de português e outras cositas más. Bom, mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Por que eu quis trazer este assunto? Porque é um assunto, sim, que a maioria dos estudantes tem uma certa dificuldade em transmitir as ideias para o papel. Tem toda a preocupação também com o plágio, né? Se vai ocorrer o plágio de forma acidental ou não. Mas isso acontece quando a pessoa não tem um mínimo domínio, né, sobre metodologia científica. Aí ela fica insegura sobre como fazer as citações aí da forma correta, tanto no texto quanto nas referências. Eu coloquei aqui algumas alternativas, ou seja, soluções para você identificar as repetições do seu TCC. Lembrando, identificar tanto as ideias, né, quanto na escrita. Então, é importante isso. Bom, primeiramente, né, identificar a causa da repetição. O que eu quero dizer com isso? Identificar a causa da repetição. Você sempre procurar, na hora que você reler o texto várias vezes, identificar as palavras-chave, os conceitos-chave daquele assunto ao qual você está se referindo e os que vão se repetir ao longo do TCC. Se você vê que ele é necessário repetir ele muitas vezes, procure trocar ele por algum conectivo. Por exemplo, fazer uma referência, né? Inclusive eu fiz um vídeo, né, sobre isso. Quando você quer fazer uma referência a um termo já mencionado anteriormente ou que vai ser mencionado após, por exemplo, o caso da remissão anafórica e catafórica. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, se vocês não viram, vou deixar linkado aqui nos cards. Que é justamente para isso, para não deixar o seu texto maçante, você ficar repetindo aquele termo, aquele conceito toda vez, entendeu? É importante você ter essas estratégias, no caso, utilizar esses truques para tornar o seu texto mais agradável de ser lido. Também, um ponto importante, diversificar vocabulário. O que eu quero dizer com isso? Sempre na hora que você tiver aquela frase ou uma palavra que estiver se repetindo muito, procure trocar por algum sinônimo equivalente, mas procurar sempre utilizar o mais simples e que tenha a mesma ideia, certo? Aqui eu estou falando tanto no caso de conectivos, na hora que você for ligar frases, por exemplo, se você utilizou um conectivo com a ideia aditiva, utilize outro, certo? Se você está utilizando um, procure utilizar outro, para não ficar maçante o seu texto. A mesma coisa com alguma palavra, se ela está se repetindo muito, procure utilizar um sinônimo, mas um sinônimo simples, que um leigo vai entender, porque não tem sentido você trocar, no caso, por um sinônimo, uma palavra, digamos, não muito conhecida, certo? A menos, é claro, como eu disse, o seu trabalho for ser publicado em algum órgão científico. Aí é importante você dar uma atençãozinha a mais no vocabulário, que aí já vai ser lido por profissionais da área, então é importante você utilizar um vocabulário mais, digamos assim, técnico. Mas como não é o caso, procure utilizar sinônimos simples na hora que você for trocar essas expressões ou palavras que se repetem muito. Outro ponto importante, fazer um planejamento da sua escrita. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você for escrever os parágrafos, você pode perceber que eles têm uma estrutura, certo? Existem estruturas frasais. Por exemplo, aqui é uma alternativa para a hora que você alternar, né, entre fases curtas e longas, porque isso torna o seu texto mais escaneável, ou seja, isso torna o seu texto mais agradável de ser lido do que aquele parágrafo enorme, entendeu? Que já desmotiva a pessoa de sequer começar a ler, entendeu? Essa é uma estrutura frasal. Existem outras estruturas, que muitas delas vêm da ideia, né, dos conectivos. Por exemplo, existem estruturas frasais explicativas, que utilizam bastante o intuito de explicar algo. Existem as estruturas frasais adversativas, que mostram ideias contraditórias entre si, entendeu? Então, existem vários tipos de estruturas frasais. É a isso que eu estou me referindo quanto ao planejamento da escrita. Então, procure ver o que você quer realmente, no caso, qual a ideia ali você quer transmitir na frase ou no parágrafo, entendeu? E procure avaliar bem os conectivos, né? Se eles estão realmente ligando a ideia, se existe uma relação lógica entre os parágrafos, isso é muito importante.
certo? Porque senão, a hora que a pessoa for ler, fica sem sentido, entendeu? Se tem uma ordem, uma cronologia também é importante isso. Então, você deve ficar atento a essas coisas. Por isso que é importante fazer um planejamento da sua escrita. Também, verificar as palavras-chave do texto. Sim, aqui eu quero dizer os conceitos-chave. Vai aparecer, no caso, no seu texto, aquela palavra que, digamos, vai se repetir com uma certa frequência. Então, você deve tomar cuidado na enfatização da importância de identificar essas palavras-chave e os termos específicos, certo? Que podem ser repetidos excessivamente. E, claro, procure utilizar outros meios para você fazer essas menções. Por exemplo, como eu já disse, né? Mostrei um vídeo, né, sobre a remissão anafórica e catafórica. Como você menciona aquele texto quando ele já foi mencionado antes, que é a anafórica, e quando o termo ainda vai ser mencionado, que é a catafórica. Então, esse é um artifício que pode ser usado na hora que você vê que aquele termo, aquela palavra está se repetindo excessivamente, para não tornar seu texto maçante, seu texto cansativo. Importante também avaliar a coerência textual, não só a coerência como a coesão, certo? Que a hora que você for identificar as repetições da escrita aí do seu TCC, é importante você avaliar tanto a repetição das ideias, entendeu? Se está ocorrendo repetição de ideias com muita frequência. Claro que se você tiver que explicar algum termo de uma forma mais detalhada, ok, entendeu? Mas tome cuidado para você saber dosar isso. Então, não deixe de verificar e avaliar se há uma progressão lógica das ideias e evite redundâncias. Sim, redundâncias também tiram pontos, certo? Tanto redundância de ideias quanto de, digamos, expressões. Por isso que é importante você saber referenciar um termo no seu texto, ok? Existem várias formas de você fazer isso. E, por último, mas não menos importante, que sim, isso aqui é importantíssimo. Ler em voz alta. Sempre procure ler em voz alta o seu texto. Por quê? Porque a hora que você está lendo em voz alta, você está repetindo aquilo, você está armazenando aquela informação de uma forma mais fácil no seu cérebro. E ela é importante porque muitas vezes é nessa leitura em voz alta que você vai saber identificar as repetições, se elas são realmente necessárias e se o padrão sonoro também tá, no caso, condizente com o texto, certo? Ali que você vai avaliar se a estrutura do texto está bem feita. Então é importante você se atentar a isso. Se é na leitura em voz alta que você vai ver se a pontuação está correta, é na leitura em voz alta que você vai identificar as repetições. Então por isso que é importante você ler em voz alta. Inclusive, eu aconselho isso quando você, no caso, tem que se preparar para a apresentação e você tem a sua parte. Eu aconselho sempre os meus alunos e mentorados a ler não só a parte dele como a do outro, né? Porque caso o seu colega, né? Estou falando no caso de TCCs em grupo. Caso o seu colega dê um branco, você pode ir lá e salvar, entendeu? E garantir, no caso, uma nota boa. Porque aquela tal história, né? Se um souber meio que responder, beleza. Agora, se nenhum souber, fica complicado, entendeu? Por isso que é importante vocês, no caso, trocarem figurinhas, né? Tipo, um saber a parte do outro. Ah, mas fica muita coisa. Sim, mas no caso eu falo isso como um meio de evitar possíveis dores de cabeça. E você, claro, ia garantir uma nota mais alta. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like pra mim. Curta, comente, compartilhe. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais. Caso você queira me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link do Monographs, a ferramenta que eu indico para todo mundo que está fazendo o TCC. Está logo aí abaixo na caixa de informações. Comprando pelo meu link, você tem acesso aos meus bônus. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, vocês colocam aqui embaixo para mim, certo? Tem também, caso você queira, né, eu presto serviços acadêmicos. Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, todo o serviço que eu presto está aí também. O link do meu portfólio, tem o link do meu blog, fique à vontade. Tem vários artigos lá para vocês verem, entendeu? Podem me dar sugestões que eu agradeço. Então é isso, até a próxima, bons estudos, foquem no TCC e tchau!